Bom dia, sados irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? E hoje nós vamos estar estudando no livro de Salmo 27, somente o versículo 11. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para o teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Eu vou ler até o 14, amém, meus amados? Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim, e também os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, glória a Deus. Aqui é quando eu e você sentir medo. Hoje nós vamos aprender. E este salmo foi escrito por Davi quando era um fugitivo perseguido por Saul. A fim de salvar a sua vida, ele vivia escondido entre montanhas e cavernas no deserto. E este salmo aqui ele apresenta 3 divisões. Aqui, ó, do verso 1 ao 6. Aqui. O salmista aqui, ele expressa a confiança em Deus, apesar das circunstâncias adversas ali que ele estava enfrentando. Olha só. E aqui do 7 ao 12, expressam também a sua preocupação ou medo de fracasso e o seu clamor em busca de ajuda de Deus. Então ele sabia aonde ele deveria recorrer. E no verso 13 e 14 também expressam a sua fé no Senhor, que poderia lhe conceder a vitória. Então ele tinha essa fé, essa certeza no seu coração. Por isso que ele ia aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E considere algumas de suas afirmações e aprenda com Davi nesta manhã a depositar totalmente a sua confiança em Deus. Que nós viemos aprender com o salmista. Por isso que a palavra vem todos os dias nos ensinando, nos dando força, para que eu e você possa vencer todas as dificuldades, todas as lutas. E através da oração, da nossa fé, assim como fez o salmista. Olha aqui, ó, no verso que fala, 1. O Senhor é a minha luz. Então, nas trevas, o inimigo, ele é mais o quê? Perigoso. Mas na luz, ele não pode nos surpreender. Por isso que vale a pena eu e você seguir a Cristo Jesus e servir a Cristo Jesus. E a palavra nos ensina, use a Bíblia para espantar os seus temores. E nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, porque ela é verdadeira, ela traz vida, ela é a verdade. Por quê? Aqui no Salmo 119, versículo 105, fala, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha que maravilhoso. Está ensinando que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela é verdade. Voltando no verso 1 novamente, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Então, ninguém e nada deve nos abalar na vida. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos 8:31 também fala. Depois vocês meditam lá. E aquele que tentar se levantar contra você, tropeçarão e cairão.
E no verso 2 aqui, ó, como caíram os inimigos de Davi. Que fala, ó, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Por isso que nós temos que depender de Cristo Jesus, ter essa confiança e também sempre fazer o bem, independente de qualquer coisa. Não importa o que as pessoas pensam de você, o que elas dizem de você. O que importa é o que Deus pensa de você, o que Ele acha de você e o que Ele vê em você. Porque Ele sonda o coração de cada um de nós. E Ele vai dar de acordo para cada um de nós com as nossas ações. Seja ela boa e seja ela má. Amém? Glória a Deus. E aqui no verso 4, habitar na casa do Senhor. Esse desejo de Davi expressa o quê? A necessidade que temos de estar em comunhão com Deus e adorá-lo em sua casa. Que é onde nós buscamos a face do Senhor Jesus, onde nós congregamos. Nós precisamos desse tempo, deste momento, porque é ali que nós vamos derramar todas as nossas dificuldades e vamos aprender com Cristo Jesus a se fortalecer, a ter aquela fé, aquela confiança para continuar marchando aqui na terra, buscando a Cristo Jesus, porque os dias são maus. E no tempo cristão, a nossa fé é renovada. Olha só o quanto é importante nós estar sempre buscando o Senhor Jesus, ouvindo a sua voz. E nossa mente é iluminada e nossos temores é removido, porque a palavra traz vida. Ela é a verdade. E ali devemos nos sentir o quê? Seguro e acolhido pelo nosso Senhor Jesus. E no verso 5 aqui, ó. Ouve, Senhor, a minha voz. Glória a Deus. Agora, ouve a minha voz, Senhor. No versículo 7. Aqui, em nossa vida, muitas vezes, ainda que tenhamos fé em Deus, olha só, nos sentimos medo quanto ao futuro. Isso faz parte de nós, seres humanos, porque nós somos limitados, nós somos falhos, e nós somos frágeis, e nós dependemos dessa força, nós dependemos de Deus todos os dias, para continuar caminhando aqui nessa terra. Glória a Deus. E aí que eu e você devemos mais nos aproximar mais de Deus. E nos fazer buscar com mais fervor ali o seu socorro, a sua presença em nossas vidas. Nós temos que ter isso dentro de nós. Amém? Aqui no versículo 8 fala, ó. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Glória a Deus. Que você nesta manhã venha buscar a face do Senhor Jesus. Clame por Ele, busque por Ele, que Ele te ouvirá. E no verso 9, não esconda de mim a tua face. Olha só, o quanto o salmista se humilhava perante o Senhor Jesus. Ele podia perder tudo, mas a única coisa que ele não queria perder de jeito nenhum era a presença de Deus. Porque se ele perdesse a presença de Deus para ele perdeu tudo. E é esse mesmo desejo que você tem que ter. Que a presença do Senhor Jesus nunca se afaste de nós. Sempre esteja com cada um de nós. E para isso nós temos que pedir, nós temos que clamar para o Senhor Jesus, se humilhar perante Ele. Pai, não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo de Deus. Amém. Todos os dias nós dependemos de Cristo Jesus, porque nós somos frágeis. Aleluia, Jesus. O temor de que nossos pecados afastem de Deus e de nós é infundado. Por quê? Pois Deus nos ama mais do que o nosso pai e a nossa mãe. Olha, dá para imaginar
este amor tão grande, tão imenso, que o nosso Senhor Jesus tem por cada um de nós. Porque falou que é muito mais, assim, é maior do que do pai e da mãe. Porque muitas vezes nós não temos a paciência que Deus tem por cada um de nós. Muitas vezes desistimos fácil. E o nosso Deus nunca desiste de nós. E Ele nos diz, ainda que uma mulher se esqueça do filho que cria e não se compadeça do filho do seu ventre, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado. Isaías 49, versículo 15 e 16, diz o Senhor através da sua palavra. Olha só como eu e você somos privilegiados. E aqui no verso 14, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Davi aqui exorta-se a si mesmo a ter confiança em Deus. Que a sua oração nessa manhã seja dessa maneira. Glória a Deus. E nas horas de dúvida e perigos, eu e você devemos seguir confiando na força do nosso Senhor Jesus. E eu não sei qual é a dificuldade que você está passando ou enfrentando. Por algum momento de perigo na sua vida, eu não sei. Ou alguma aquietação que traz medo para a sua vida ou insegurança. Faça como o salmista. Que você venha trazer esse salmo para a sua vida como uma oração. E peça a Deus que Ele lhe proteja e dê segurança e paz para o seu coração. Porque é isso que o nosso Senhor Jesus traz. Quando eu e você conhecemos a Cristo Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te dar essa segurança que você tanto precisa e essa paz que o mundo não pode te dar, jamais. Tudo que o mundo hoje nos oferece é maravilhoso, é bom, mas é passageiro. Mas a segurança que Deus nos dá, a paz, isso nunca acaba. O amor nunca passa. Ele tem um amor tão grande pelas almas, por cada um de nós. Tem uma paciência tão grande por cada um de nós, que muitas vezes nós não temos pelas pessoas, mas o nosso Deus tem. Que nessa manhã você dependa totalmente de Cristo Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Pega a tua cruz e siga em frente. Que você venha ser um homem, uma mulher que se levante a cada dia. Não olhe para as circunstâncias. O que vão falar de você, o que vão pensar de você. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te parar. E muitas vezes o nosso Deus permite lutas, dificuldades nas nossas vidas, para que nós venhamos crescer mais. Para que Ele possa ver se eu e você está um obreiro aprovado por Deus. Que a qualquer vento ou dificuldade nós venhamos desistir. E quantas lutas nós já não passamos? Eu falo isso por mim mesma. Desde quando eu conheci a Cristo. Quantas lutas eu já passei. Dificuldades. Muitas pela minha desobediência. Muitas mesmo por perseguição. Que muitas vezes o próprio Deus permite. Para que eu venha crescer. Para que eu venha depender mais de Cristo Jesus. Para quando vir o vento, a tempestade, que eu não venha sair do barco. Porque quando eu e você fica no barco ali, você pode ter certeza que Deus vai estar junto com a gente, passando junto com a gente, todas essas dificuldades.
para que eu e você venha a ser a cada dia mais provado por Deus, nós temos que passar por momentos difíceis. Muitas vezes nós vamos ouvir coisas que nós não vamos gostar, que vamos entristecer. Mas isso faz parte de nós, seres humanos, que nós viemos crescer mais. Quantas lutas, dificuldades, aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus passou lá no passado. Alguns não conseguiram até o fim, mas muitos foram até o fim. Não desistiu, porque o alvo deles era o Cristo, que tudo aquilo que ele estava passando ali era passageiro, que um dia ia passar. Que assim seja na minha, na sua vida. Não desista, porque se você desistir, como você vai alcançar as promessas que o Senhor Jesus quer entregar para a sua vida? Tudo é um processo. Eu vejo tantos testemunhos de homens e mulheres de Deus, o processo que eles passaram para chegar onde eles estão hoje. Teve muitos que foram até escravizados, até mesmo por racismo, mas eles não desistiram. Por quê? Porque o alvo deles era um Cristo, e hoje eles estão em lugares que Deus colocou eles, no propósito que Deus sonhou para a vida de cada um deles, e hoje o propósito está sendo cumprido, porque eles não desistiram. E vocês pensam que a vontade desses homens, dessas mulheres, era parar também, mas eles olharam para Cristo, porque Cristo não desistiu de nenhum de nós, por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, pela rejeição, humilhação, por incredulidade, por não acreditar em Cristo. Mas ele não desistiu de nós. Aí eu te pergunto nesta manhã, o porquê você desiste tão fácil de Cristo Jesus? Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que pedir para Cristo renovar a nossa mente todos os dias. Porque só assim nós vamos experimentar o novo de Deus. Se nós não renovar a nossa mente, não tem como. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu por todos nós, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nunca disse que seria fácil a caminhada aqui na terra, muito pelo contrário. Eu te pergunto mais uma vez, o porquê você desiste de Cristo tão fácil? E não é isso que ele quer para você. Hoje vivemos num mundo com pessoas imperfeitas, assim como eu e você. E se eu e você não estiver apta para conviver com pessoas assim, não tem como nós crescer espiritualmente. Nós temos que crescer. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã venha renovar a sua mente, a sua vida espiritual e emocional, o seu psicológico. Que você possa receber a cura espiritual, emocional, psicológica, para que o Senhor Jesus possa entrar com a cura também física na sua vida. Porque se o nosso espiritual não estiver tratado, como eu e você vai receber a cura física? Eu vou dar um exemplo. Se eu estou aqui buscando o Senhor Jesus, eu não perdoo você, eu tenho o coração cheio de ressentimento e não perdoo, como que eu vou receber a cura física? Se eu estou com o coração cheio de ressentimento, falta de perdão, não tem como o Senhor Jesus operar. Então primeiro ele quer fazer uma limpeza aqui dentro, para depois você receber o seu milagre. Então que nessa manhã você faça uma análise na sua vida. E é tão sério, essas coisas tão pequenas que muitos não dão credibilidade, mas para Deus não é bom. O Espírito Santo fica triste quando eu e você não perdoamos, não amamos, quando nós guardamos ódio dentro do coração, ressentimentos, vingança.
Porque a palavra do Senhor fala, minha é a vingança. Então só Ele tem o poder de tirar a vida. Só Ele. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus encha a sua vida de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Não só na sua vida, como na minha também. Todos os dias eu preciso. Todos os dias eu falho. No falar, no pensar, na maneira de agir. Mas glória a Deus que eu tenho um Deus que me ensina todos os dias. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias na minha e na sua vida. Então, para que eu e você possa experimentar o novo de Deus, nós temos que mandar todas as coisas velhas embora. E deixar o novo de Deus entrar dentro de nós, fluir dentro de nós. Então, que nessa manhã você venha mudar a sua mente. Sabia disso? Porque se eu e você não tratar aqui dentro, nós podemos andar os 4 cantos dessa terra. Nada vai fluir, nada vai estar bom. Nada. Mas quando eu e você renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, aí sim, Deus vai agir na sua vida. Amém? Nunca se esqueça disso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma e a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã. E eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.